Hola chicos y chicas, buenos días, pero buenas tardes, ¿vale? ¿Qué tal? Tudo bem? Bom, eu espero que sim, né? Estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha da nossa disciplina aí de língua espanhola, tá bom? Para você que ainda não voltou ao ensino presencial. Nosso primeiro momento aqui é um momento reflexivo, né? Para a área de reflexão. Coloquei aí um endereçozinho para vocês do YouTube, tá bom? Que vocês podem estar acessando lá. E nós vamos ver aqui pessoalmente na aula esse próximo videozinho que eu escolhi para esse momento, para a gente ter uma reflexão antes da gente iniciar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Aí, beleza? Só um videozinho aí mesmo, né? Pra gente começar a nossa aulinha aí inspirados, né? Inspirados nessa capacidade aí que nós podemos de desfrutar de toda a nossa vida, de várias maneiras possíveis, tendo em vista a riqueza que é a vida, tendo em vista o quanto de conhecimento nós podemos obter e quantas oportunidades estão aí à nossa espera para que nós possamos nos tornarmos seres humanos melhores, tá bom? Então, nossa aulinha de hoje tem como objetivo Então, dando continuidade aí ao nosso propósito, né? O que nós temos para hoje? Nós temos aí de conteúdo, vamos continuar com a interpretaçãozinha textual e nós vamos entrar um pouquinho agora na parte da gramática e em verbos no passado, tá bom? O objetivo da nossa aula é o quê? Desenvolver essa leitura e essa interpretação textual, ampliando o nosso vocabulário e também o quê? Ampliando aí o nosso conhecimento em relação aos verbos, tendo em vista de que quando a gente vai aprender a falar uma língua, que a gente quer aprender a falar essa língua, o mais essencial de tudo é a gente aprender os verbos, porque o que o verbo é? O verbo nada mais é do que ação, né? É quando eu pratico algo. Então, através dos verbos é que geralmente você conhece uma língua, né? Geralmente é como você pratica essa língua, praticando os verbos, ou seja, praticando as ações. Então é importantíssimo aí a gente saber diferenciar entre o que é um verbo no presente, o que é um verbo no passado. Bom?
Só que antes de mais nada, como eu havia dito, nós vamos trabalhar aí a interpretação textual, né? Então eu coloquei aqui algumas diquinhas para que aqui dentro da sala de aula a gente perder um pouco dessa timidez e um pouco dessa vergonha relacionado à participação, né? É importante que você, enquanto aluno, participe das aulas e participe como? Praticando. E nós não temos, né, aula de espanhol, então nós temos que fazer a prática da língua castelhana, né? Então vamos lá. Antes da gente começar a fazer a prática, a gente vai ouvir essas diquinhas aqui, que é o quê? Pratique com as pessoas reais, né? Ah, professora, com quem? Comigo, com a professora aqui, agora em sala de aula, é a sua oportunidade, né? E sempre que você puder, tente conversar com pessoas de verdade. Vale aquele amigo de um amigo que está no Brasil, ou inclusive que está fora do Brasil, né? Procurar pessoas em grupos de Facebook ou em eventos. Outra dica é usar aplicativos, né? Que tendem aí a ajudar você a encontrar um hablante nativo da fala para você poder praticar, tá bom? Faça um bom uso aqui do seu tempo livre, né? Vocês estão numa idade maravilhosa, eu sempre falo isso e gosto de repetir em aula. Vocês têm o melhor da vida, né? São só adolescentes, a única responsabilidade que vocês carregam é de estar estudando, né? Principalmente para os pais de vocês que têm consciência que essa escola aqui é uma escola em tempo integral, então cabe a você todos os horários que você estiver dentro do regime do horário da escola, você pode estar aproveitando aí, né? Então, que tal se ao invés de ficar zapeando o Instagram aí, ou Facebook, né, no seu caminho para a universidade ou no trabalho, você usasse esse tempo aí para aprender um espanhol, né? Por que ao invés de o tempo todo a gente ficar curioso em relação às pessoas, em relação à vida das pessoas, a gente não deveria aí se preocupar muito mais com estar praticando algo para acrescentar na minha própria vida, para acrescentar no meu currículo futuro, né? A gente sabe aí que pessoas que falam outro idioma são muito benquistas no mercado de trabalho, né? As portas se abrem. Então, espero que você tenha tido bons motivos para fazer a prática de uma segunda língua, tá bom? E vamos ao nosso textinho, né? Eu vou praticar aqui com vocês. Espero que vocês que estão assistindo a aula de casa tentem também ler e fazer a leitura juntamente com a professora, tá bom? O nosso textinho começa assim: Silêncio, Diego, silêncio. ¿Dónde andará metido este chico? Diego. La anciana se bajó los anteojos y miró por encima, ao derredor del cuarto. Después se lo subió a la frente y miró por debajo. Rara vez ou nunca miraba a través de los cristales a casa de tão pouca importância com um chiquilo. Eram aquellos los lentes de cerimônia, su maior orgulho, construído por ornato antes que para servicio. E 10 não hubiera visto melhor mirada através de um par de mantas. Sim, um instante perplexa, e dijo, não com cólera, pero sim bastante alto para que la oyenda los muebles. Bueno, pues te aseguro que si te echo mano, te voy a... E não terminou a frase, porque antes se agachou, dando estocadas com a escoba por debaixo de la cama, assim que necessitava todo su aliento para pontuar los escobazos, 15 com resoplidos. Lo único que se conseguiu foi desenterrar foi el gato. Não se ha visto caso igual que esse muchacho. Gente, então para quem não está conseguindo perceber aí, ela está falando de um ninho, de um muchacho, que ela, o Diego, chamou o Diego por toda a casa, e cadê o Diego? Cadê o Diego? Então, se ela barrou, ou seja, ela baixou e foi a procurar, nossa, trava a língua, foi a procurá-lo ali debaixo da cama.
tá certo? Adiante. No se ha visto cosa igual esse muchacho. Foi hasta la puerta e se detuvo allí, recorriendo com la mirada las plantas de tomate e las hierbas silvestres que constituíam el jardim. Nem sombra de Diego. E, ou seja, ela está caçando o Diego, nada do Diego. Alçou, pues, la voz, alguno de punteria, calculando para larga distância, gritou: Tu, Diego! Olhou atrás de ela ligeiro ruído e se voltou al punto para atrapar a muchacho por el borde de la chaqueta y detener su vuelo. Ya está, que no se me haya ocurrido pensar en esa despensa. ¿Qué estabas haciendo ahí? Entonces Diego le contesta: nada, nada. Mírate essas manos, mírate esta boca. ¿Qué es esto pegajoso? No lo sé, tía, no lo sé, Diego le contesta. Bueno, pues yo sí lo sé, es dulce, ou seja, era doce. Isso es, mil veces te he dicho que como no dejas en paz ese doce, te voy a despelhar vivo. O que é isso? Despelhar, bater, né? Dá-me essa vara. La vara se cernió en el aire, aquello tomaba mal cariz. Dios mío, mire lo que tienes detrás, tía. Albó el Dieguito. La anciana giró en redondo, recorriéndose las faldas para esquivar el peligro. Y en el mismo instante escapó el tico. Se escaramou por la volta vala de tablas y desapareció tras ela. Su tía Gioconda se quedou um momento surpreendida e depois se echou a rir bondosamente. Diablo de chico, quando acabaré de aprender suas manhãs? Quantas jugarretas como estas no me habla hecho y aún le hago caso. Pero las viejas bombas somos más bombas que nadie. Pero viejo no aprende graças nuevas, como suele decirse. Pero Senhor, si no me la juega del mismo modo 2 dias seguidos, como vai a saber por donde irá salir? Parece que adivinha hasta onde pode atormentar-me antes que ele llegue a montar em cólera. E sabe, ele me pilo que se desconcertar-me ou hacer-me reír, e a todo se ha acabado, e eu não sou capaz de pegar-lhe. O que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente praticar um pouquinho dessa leitura aí em castelhano. A pessoa, eu estou com muita dificuldade. O que você vai fazer? Lá no PDF tem um texto disponível para você. Então, você vai copiar, colar e vai jogar o quê? No Google Tradutor. No Google Tradutor, você vai tanto poder fazer a leitura, quanto você vai poder escutar as pronúncias, tá bom? Assim que você cola o texto, tem um símbolozinho de uma caixinha assim de som. É só você clicar lá, que a mulherzinha do Google vai te ensinar a ler todas essas palavras. Então, você vai pausando e vai apertando. Vai pausando e vai apertando, tá bom? Para fazer a prática aí da língua. Vocês vão fazer a terminação dessa leitura na casa de vocês, junto com o apoio aí do Google Tradutor, tá bom? Não se faz necessário nós terminarmos toda a leitura aqui dentro da sala de aula, porque afinal de contas nós não vamos fazer o exercício hoje aqui nessa aula, tá bom? Hoje nós vamos ver só a matéria explicativa. Então, adiante, continue com a leitura em sua casa, né? E vamos à matéria explicativa. Eu falei no comecinho da aula que a gente ia ver um pouquinho sobre os verbos, né? Então, nós vamos lá aprender um pouquinho sobre os verbos. Verbos esses que estão no passado e que estão presentes lá dentro do texto, tá bom? Os verbos, que em castelhano, que hablamos los verbos,
são o elemento fundamental das orações em espanhol. Não só em espanhol, né, gente? Qualquer tipo de língua, né? Todas as frases estão embasadas em um verbo, porque, como eu havia dito, o verbo é a ação praticada dentro da frase. Todos nós sabemos verbos de cor e salteado, porque todos nós falamos, né? E para construir qualquer que seja a frase, a gente sempre vai usar um verbo, bom? Então, toda oração tem necessariamente um verbo conjugado. Podemos defini-los de acordo com o seu significado, sua função e a sua forma aí. Segundo o seu significado, o verbo é uma classe de palavras aí que expressa o quê? Um evento, uma ação, um processo ou um estado. Quanto à função do verbo, qual que é a função? O verbo ele tem a função de ocupar um lugar de núcleo no predicado, do predicado, razão pela qual um verbo apenas pode constituir uma oração. Em relação à sua forma aí, o verbo ele é uma palavra o quê? Flexiva. Por que é flexiva? Porque eu vou ter o verbo no presente, eu vou ter o verbo no passado e eu vou ter o verbo no futuro, né? E até em mais outras conjugações. Se a gente for levar ao pé da letra mesmo na linguagem portuguesa, a gente tem pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, imperfeito e por aí vai, né? Mas na língua castelhana a gente vai se atentar apenas ao presente, ao passado que já foi e ao futuro que ainda irá acontecer. Vale? Formando uma parte principal aí chamada de raiz, por partes variáveis chamadas de desinências. Vocês depois vão ver isso mais afinco aí quando vocês estiverem estudando aí oração subordinada em língua portuguesa, para entender como que é a estrutura que se monta, né? Para que uma frase seja formada. A seguir, nós vemos aí que dentro do castelhano existem dois tipos. Em espanhol, há dois tipos de passado que podem ser usados para dizer coisas como eu trabalhei, ela leu, eles convidaram ou vocês viajaram. Esse tipo de passado ele é chamado de pretérito perfeito. E ele tem duas formas, a simples e tem a forma composta, tá bom? Então, se trata do mesmo pretérito perfeito, só que a gente tem aí duas raízes, né? A gente tem a raiz simples e tem a raiz composta. Pode parecer um pouquinho complicado, ok? Mas não é, tá bom? Neste post, nós vamos te ensinar aí a como usar o pretérito perfeito e também o composto em espanhol, tá bom? Fiquem ligados aí. Vamos lá, nosso próximo stories. A gente tem aí os exemplos dos verbos, né? Eu, primeira pessoa, tu, ei, ela, ustedes, nós outros, vós outros, ellos, ella e ustedes. Então, quando eu uso eu, que sou eu he trabajado. Tu has hecho, ou seja, feito algo. Ele, ella, ustedes, ha comido. Nosotros hemos estudiado. Vosotros habéis llegado. Ellos, ella y ustedes han recebido, invitado, viajado. Enfim, há muitos, né? Há muitos verbos, né? Trabajado de trabalhar, hecho de fazer, leído de ler, comido de comer, estudiado de estudar, legado de chegar, recebido de recebido, invitado, que em castelhano não se fala envi, e sim invitado, que é o quê? Quando eu invito uma pessoa, eu faço um convite a essa pessoa, tá bom? E o verbo aí viajado, da palavra viajar mesmo, tá bom? E nós vamos agora, sabe o quê? Para a prática desses verbos. Então, eu montei aqui as frasezinhas e nós vamos oi e depois vamos hablar, vale? Então, vamos lá. O nosso Yo he trabajado. Novamente, vamos escutar? Yo he trabajado. Yo he trabajado. Como está Yo aqui he na frase? trabajado. Que significa eu trabalhei. Então, nós temos aí uma frasezinha com o verbo no passado. Yo he trabajado. Yo he trabajado. Vale?
Gente, vocês que estão em casa, prestem atenção. É para repetir, ok? Repitam a língua, façam a prática da língua, tá bom? Porque no futuro próximo eu vou dar um trabalhinho e a gente vai fazer prova presencial aqui e pode ser que eu venha cobrar de você a parte oral, porque nós trabalhamos língua castelhana. Então pode ser que eu, na sua aula, faça uma prova oral, por exemplo, e te dê 3 frases para que você possa ler para mim, tá bom? Então é importante que você pratique a língua. Próximo exemplo, tu has hecho. Vamos escuchar? ¿Tú has hecho? Tu has hecho, ou seja, você fez aquilo que eu te pedi para você fazer? Vamos lá, todo mundo repetindo. ¿Tú has hecho? Tu has hecho? ¿Tú has hecho? Adelante. Ella ha leído? Ella ha leído. Ella ha leído? Ella. Dá essa ideia de ela, tá bom? Ella ha leído. Ella ha leído? Vale? Ella ha leído. Él ha comido? Él ha comido. Ele ha comido? Ou seja, ele comeu? Él ha comido. Isso. Vejo vocês repetirem, gente. Repetindo, não pense vocês que é uma gravação. Eu tô aqui com meu coração atento aí a vocês, vendo, viu? Papai do céu tá vendo quem tá praticando os exercícios e quem não tá. Pratiquem, porque depois isso vai ser cobrado. Tá bom? Depois você fica aí com a língua toda travada porque você não conseguiu fazer a prática. Ele ha comido? Próxima. Nosotros hemos estudiado. Nosotros hemos estudiado. Ou seja, nós estudamos. Nosotros hemos estudiado. Nosotros hemos estudiado. Uma vez mais e para vocês repetirem. Nosotros hemos estudiado. Ok? Después. Vosotros habéis llegado. 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 Repete, alunos que estão em casa assistindo a aula online, por favor, repitam. Façam a prática da língua castelhana. Vale? Depois. Ellas han recibido. Ou seja, elas receberam. Ellas han recibido. Ellas han recebido. Ellas han recebido. Ellas han recibido. Vocês agora de casa? Eu tô escutando. Próximo. Ellos han invitado. 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 Vocês de casa? Vale. Só quem tá repetindo que vai pro céu, hein? Que não tá enganando a professora. E pra gente já ir finalizando aqui. Ustedes han viajado. Ustedes han viajado. Ou seja, vocês viajaram. Ustedes han viajado. Ustedes han viajado. Ustedes han viajado. Ustedes han viajado. Bom, galerinha, é isso, tá bom? Nossa linha de hoje competiu aí a fazer essa leitura do texto, né? Fazer essa leitura textual. E agora, de antemão, nós vamos o quê? Fazer a prática aí dessa parte gramatical, tá bom? Lembrando que vocês têm que dar uma conferida lá, se vocês têm atividadezinha para estarem postando lá no GPA de vocês, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, é só entrar em contato com a professora aqui pelo número de telefone, estou à disposição de vocês em todo o tempo, tá? Façam perguntas, tá bom? A professora está aqui à disposição de vocês no que ela puder ajudar, tá? Tenham todos aí um ótimo dia, tá bom? Fiquem todos com Deus. Hasta luego, guapíssimos!